27 de setembro de 2022, esse foi o dia que o Ryan Reynolds divulgou na internet um vídeo confirmando a existência de Deadpool 3 com a participação especial do Wolverine Hugh Jackman. E a internet parou para conversar sobre Wolverine e Hugh Jackman nesse filme do Deadpool. De um lado, pessoas extremamente felizes com a volta do Wolverine deles, que tanto eles tinham nostalgia, quanto sentiam falta desde o filme Logan lançado em 2017. E no outro lado, pessoas nem tão felizes assim, dizendo que a Marvel estava apelando novamente para a nostalgia, que esse ia ser uma espécie de novo Homem-Aranha sem volta para casa, e que acima de tudo, eles iriam estragar o final perfeito do Logan. Porque o filme do Logan foi tão perfeito para encerrar um personagem com um ator, que a mera presença dele voltar num outro filme estraga a mensagem do que você deveria sentir enquanto presencia aquelas cenas finais do Logan. Sabe, mais especificamente naquela cena que a X-23 pega aquela cruz de madeira que fica no túmulo do Logan e simplesmente vira pra virar um X. Ah, essa cena é perfeita. Só de lembrar que eu já dá vontade de chorar, porque é muito boa essa cena. Mas enfim, as pessoas estão alegando que agora que o Wolverine vai voltar, mesmo que seja um filme que aconteça no passado, o filme do Logan ele não vai ter aquele aspecto emocional de despedida que a gente tá tendo com o personagem uma última vez. E que isso é uma coisa típica de Hollywood, apostando nos cameos, nostalgia, de uma forma fácil para nos atrair e consumir produtos da cultura pop. Então, gente, quem tem razão nesse confronto aí? A gente deveria simplesmente ignorar o que essas empresas estão fazendo e simplesmente curtir a jornada e nunca questionar o que eles estão fazendo e simplesmente entrar no frenesi de consumir, hypar pro próximo produto e com nostalgia. Ou esse daqui, por justamente ser um filme do Deadpool, onde ele realmente nunca se importou com lógica de universo, nunca realmente se importou com nada que envolvesse multiverso da Marvel. Ele, por si só, não deveria ser o suficiente pra gente apenas curtir um último filme do Hugh Jackman com Wolverine. Esses são os pontos que o pessoal tá debatendo nas redes sociais. Contudo, tem uma discussão acima disso, acima de Deadpool, acima de Hugh Jackman, que é justamente esse apelo exagerado em cima da nostalgia e dos cameos. A gente vive a era dos cameos. A gente teve o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, só se falava de cameos. O hype pro filme, ele virou uma parafernália pros cameos. Só se falava nos cameos. No ano passado, com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que teve o Tobey e o Andrew Garfield, também só se falava em Tobey e Andrew. Só se falava nos cameos. Não se prestava muita atenção na história daquele filme. E no caso do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa era ainda mais, porque a gente não tinha certeza se eles iriam aparecer. E a gente só foi confirmar isso na hora realmente de ver o filme. Então toda a discussão pré-filme foi em cima do Tobey e do Andrew. Toda a discussão antes do Doutor Estranho era do Senhor Fantástico, era dos Illuminati, era do Professor Xavier. E é aqui que a gente entra num círculo. Porque o Patrick Stewart, nosso querido Professor Xavier, quando ele fez Logan, ele também disse: não vou fazer mais filmes com o Professor Xavier. Esse é o meu último filme, uma última vez. O Hugh Jackman também falou isso. Ele falou que o Logan era a última vez num filme de super-herói. E a gente sabe como que funciona a indústria da cultura pop. A indústria da cultura pop, ela não permite uma última vez. Tem sempre o amanhã. E o amanhã sim pode ser uma última vez. Mas no passado nunca vai acontecer a última vez. O Hugh Jackman e o Patrick Stewart passaram por isso. Eles falaram que era uma última vez. E eles voltaram. Voltaram pro Doutor Estranho Multiverso da Loucura e o Hugh Jackman agora vai voltar pro Deadpool 3. E isso daqui é culpa dos atores? Não, é óbvio que não é culpa dos atores. Eles estão absolutamente no direito de quererem voltar e fazer esses personagens uma última vez. Olha só esse vídeo aqui do Hugh Jackman com o Ryan Reynolds. Olha como ele tá feliz fazendo esse vídeo aqui. Parece que ele realmente quer fazer o filme. Não é que ele tá voltando porque ofereceram 30 bilhões de dólares pra ele pra fazer uma última vez. Porque ele não precisa mais de dinheiro. Não faz diferença na vida dele ter mais dinheiro. Mas pra ele, vale a pena voltar uma última vez pra fazer esse último filme com o amigo dele ali. Que eles ficaram um ano se provocando e fazendo teaser de uma possível aparição entre eles. E agora sim isso vai acontecer. Contudo, isso só vai acontecer porque a indústria da cultura pop,
ela não resiste a um cameo. Ela não resiste a uma nostalgia fácil, e se tem possibilidade dela aparecer, mesmo que seja por um único segundo, numa única cena, ela vai lá e ela vai fazer. Ela vai fazer e ela não vai ter pudor, e essa não vai ser a última vez. No futuro, vocês vão ver outras coisas de nostalgia dos anos 2000 voltando para coisas da Marvel ou da DC. O que ainda sobra dos anos 2000? O que ainda restou dos anos 2000 para fazer nostalgia? Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma. A DC recentemente decidiu apelar para nostalgia. Chamou o Keanu Reeves para fazer John Constantine de novo. Daqui a pouco, se bobear, vai ter uma continuação do V de Vingança, galera. Não duvidem disso, porque a indústria da cultura pop, ela tem que olhar para trás e ver o que as pessoas têm familiaridade e como que elas se sentem confortáveis com o passado. O passado é sempre confortável, gente. A gente olha pro passado sempre com carinho. A gente olha pro Quarteto Fantástico dos anos 2000 e hoje, e a gente acha que é muito bom, porque a gente tá lembrando das coisas boas do filme, da nostalgia, daquele surfista prateado que realmente tinha um efeito especial bem legal. A gente se envolve na nostalgia, e quando a gente lembra, a gente pensa, mas isso não é de todo mal. E a gente aceita ver de volta, porque é um conforto, a gente gosta de conforto. E é exatamente por isso que a gente não pode simplesmente aceitar tudo que a indústria da cultura pop nos joga na nossa cara. Porque senão eles vão fazer justamente isso, uma sequência do V de Vingança. Eles vão pegar o final do Snyder, do Watchmen, e querer fazer uma continuação em cima do final do Watchmen do Snyder. Eles vão tocar e vão fazer isso até o fim da humanidade. Agora é nostalgia dos anos 2000. Ontem foi nostalgia dos anos 90. Sempre tem alguma coisa para eles pegarem a nostalgia e jogarem atualizado. E geralmente é o que acontece 20 anos atrás. Nos anos 2000 se apostava na nostalgia dos anos 80. Nos anos 2010, nostalgia dos anos 90. Nos anos 2020 é a nostalgia dos anos 2000. Porque o público vai envelhecendo, se renovando, e a nostalgia dos novos é o que acontece nos anos 2000. E por aí a gente vai, daqui a pouco vai ter a nostalgia dos anos 2010, e o pessoal vai estar fazendo o crossover do OK Caio, dos Jovens Titãs em Ação, do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, do Homem de Aço. Esses produtos aqui dos anos 2010 é a nostalgia de amanhã. E é exatamente por isso que a nostalgia, os cameos, precisam ter um limite. Não dá pra simplesmente aceitar tudo e achar que tá tudo bem. Ah, mas a jornada vai ser divertida. Calma. Não é bem assim, não. Nem sempre isso é assim. Existem casos e existem descasos. Para alguns momentos, vai fazer sentido apelar para nostalgia. Para outros momentos, a nostalgia vai parecer fria, calculada, programada e totalmente sem alma. Quer um exemplo disso? A série live action dos Padrinhos Mágicos da Nickelodeon, recentemente, que aparece a Wanda e o Cosmo para fazer nostalgia do desenho dos anos 2000, sendo que todo mundo que acompanhou o desenho lá já tá velho e não vai sentir nostalgia por um produto live action de adolescente tentando fisgar a nostalgia do passado. É uma coisa totalmente sem alma. Existe sim limite e existe sim a crítica. E existe sim um momento para criticar. Porque a gente, como consumidor, tem que deixar bem claro que qualquer ideiazinha meia boca pensada numa reunião aleatória com esses caras aí vai ser o suficiente. Não pode ser o suficiente. Ainda mais quando se trata de personagens como Wolverine, Batman, Homem-Aranha, porque são personagens que, para as pessoas que consomem esse tipo de coisa, eles são especiais. E a gente gosta de ver eles dentro de uma lógica de universo de início, meio e fim, porque é isso que a gente faz. Tem pessoas que vão olhar pro Batman, pro Wolverine, e eles não vão ver um simples produto da cultura pop para os caras ganharem dinheiro lá. Eles vão ver as memórias de infância, os sentimentos que eles passaram, tudo que simboliza o personagem para eles. Às vezes isso é extremamente importante para essas pessoas. E você pegar e dizer que todo esse sentimento que vocês pegaram, que encerrou alguma coisa, não aconteceu, ou tipo, vale menos agora porque vai ter uma continuação, a gente tem que refletir sobre isso. Não é justo com todo mundo. Ah, Gabriel, mas o que você acha desse caso do Logan? Olha, nesse caso do Logan, eu consigo entender quem tá realmente frustrado nesse momento com quem não tá frustrado. Porque assim, ó, se fosse com o Batman do Nolan, eu acho que eu ia estar muito brabo nesse momento. Pelo simples fato de que o Batman do Nolan foi encerrado. Eu não gostaria de ver o Batman do Nolan voltando em circunstâncias bizarras só pra ele voltar. Eu gostaria de ver o Batman do Nolan com o Nolan e o Bale num filme deles, entendeu?
Não gostaria de ver ele jogado num filme só por aparecer. Se a Warner um dia apelar pra nostalgia do Bale e jogar ele aleatoriamente num filme ali, eu até vou ficar hypado. Mas eles precisam entender que eu vou ficar hypado entendendo a manipulação que eles estão querendo fazer. Porque eles vão pegar na ferida da nostalgia que eu tenho aqui do Bale e eu vou entender isso, eu vou me deixar ser manipulado pra sentir essa emoção. Não vai ser uma emoção genuína de pura emoção e felicidade de nostalgia. Porque, óbvio, é tudo manipulado, mas existe a manipulação boa e existe a manipulação ruim. Então, se fosse o Bale, eu ia ficar muito brabo. Eu entendo quem tá brabo e frustrado nesse momento, que teve toda a despedida do Logan. Pô, a X-23 pega o coisinha e vira um X ali, cara. É uma coisa foda, é foda. E você chorou ali porque você sentiu a emoção de que ele não iria mais voltar, de que era a despedida, era o último filme. Tinha todo um ambiente que fazia a construção daquela cena ser maravilhosa. E agora, quando a gente assistir de novo, a gente vai estar com aquele pensamento, mas ele voltou depois. É justo com a nossa memória? Para algumas pessoas não é. E eu entendo a frustração, porque é uma coisa que a cultura pop, ela não aceita. Ela não aceita despedidas. A última despedida de fato que a gente teve em alguma franquia de super-herói foi o Batman do Nolan. Todas as outras coisas, de alguma forma, voltaram. E se não voltaram, vão voltar. Que é o caso do Motoqueiro Fantasma e do Quarteto Fantástico. Tenho certeza que um dia eles vão voltar. E sim, uma parte de mim se sente um pouco traída por ser manipulado desse jeito. Porque como é que pode você, a indústria da cultura pop, me dizer que era a última vez lá, me fazer chorar daquele jeito lá com o final do Logan, e agora você pedir pra eu ficar hypado de novo? Porque ele tá voltando e é uma última vez, a última da última vez. Entende a manipulação? Entende como a gente faz parte da engrenagem da cultura pop e do hype e a gente tem que ficar hypado? E não há outra opção? É exatamente por isso que eu entendo quem não gostou do anúncio do Hugh Jackman de volta. E eu entendo completamente. Porque se fosse com outro personagem que pra mim é importante e teve uma despedida grande, eu não iria gostar. Aliás, o Batman do Michael Keaton, que eu já falei aqui diversas vezes, que eu preferia que ele voltasse em circunstâncias melhores. Eu queria que ele voltasse com um filme do Batman do Tim Burton. Esse era o contexto que eu queria ver o Michael Keaton de volta. Do jeito que ele vai ser colocado ali no filme do Flash, me parece uma nostalgia barata, tá ligado? Vou ficar hypado? Vou. Quero ver o Batman Michael Keaton de volta? É óbvio que eu quero, eu adoro ele. Mas vou perceber que não vai ser o melhor dos cenários, porque o melhor dos cenários era continuando Batman Returns. Porque eu sempre vou ver o Batman Returns com uma fagulha de esperança de que um dia eu vou ver a continuação desse filme. E no momento mais nostálgico que eles poderiam fazer isso, eles preferiram só pegar e jogar o personagem num outro universo, que aliás nem é o universo do Burton. É uma nostalgia, vai funcionar, mas não vai ser 100% da nostalgia que eu vou sentir. Não é 100%. E agora assim, ó, dito tudo isso, eu não acho que a presença do Wolverine no Deadpool 3 seja assim tão comercial. Porque se você pegar a última cena do Deadpool 2, que o Deadpool viaja no tempo, mata o Deadpool do Wolverine Origins e conversa com o Hugh Jackman ali, ele mesmo disse que numa sequência ele iria chamar o Hugh Jackman para participar uma última vez, ele iria dizer não e ele iria insistir, ele teria que dizer sim. E olha só, aconteceu exatamente isso. Então, de certa forma, na minha cabeça, eu tenho a sensação que sempre foi um pouco o planejamento deles colocarem o Wolverine no final de um Deadpool 3. E, portanto, eu não acho assim tão caça-níquel, tão manipulativo colocar o Wolverine uma última vez. Vejam como esse negócio é sutil, porque se fosse absolutamente do nada, talvez eu iria ficar bravo. Como sempre houve teasers de participações do Hugh Jackman em filmes do Deadpool, e sempre houve a amizade do Ryan Reynolds com o Hugh Jackman na internet e um ficando zoando o outro, a gente sempre ficou pensando como que seria esse encontro. Então é um encontro que eu sou 100% a favor. A indústria da cultura pop tá se aproveitando disso pra jogar um crossover fácil ali com uma história fácil? É óbvio que ela tá fazendo isso. Mas, respondendo a pergunta no início do vídeo, não, eu não acho que esse caso seja o caso que faz o copo da água transbordar da nostalgia. A indústria da cultura pop, ela vai continuar enchendo o copinho da nostalgia até um dia ele transbordar, ele vai chegar no limite. Cada vez que a indústria da cultura pop apela um pouquinho pra nostalgia, o copo vai enchendo. E tá no limite, ele tá no limite pra transbordar.
mas ele ainda não transbordou. E a gente vai saber quando ele transbordar, quando anunciarem uma coisa super, hiper, mega grande e de uma forma geral criticarem isso daí. Não é o caso do Logan. O Logan, a gente percebeu que existe limite. O limite tá quase sendo atingido. Ele tá quase, assim, ó. Até quando a Marvel vai conseguir apelar com a nostalgia e os cameos fácil? Não sei. Até o copo transbordar. E a gente não chegou ainda no copo. E como no ano seguinte ao Deadpool 3 a gente vai ter Guerras Secretas, eu acho que a indústria da cultura pop vai continuar enchendo o copo até o pessoal dizer: chega, eu não aguento mais. Só que mesmo quando o copo enche, é só dar uns 2, 3 anos depois que o copo esvazia e eles de novo começam a fazer com os cameos e a nostalgia, porque sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. A gente percebe mais isso nos dias de hoje, porque filme de super-herói é o grande chamariz de Hollywood. Nos últimos 5, 6, 7 anos, né, as maiores bilheterias de filmes são justamente de filmes de super-heróis. Então, Hollywood, sabendo do tamanho gigante desse mercado, alia isso com a nostalgia fácil. E junta isso e nasce um filho perfeito e fácil de fazer, que é o filho da nostalgia. Mas a nostalgia, ela continua, ela nunca vai parar de existir, porque o público se renova. Então hoje, para nós, o Hugh Jackman é nostalgia. Daqui a 5, 6 anos, para um outro público, não vai ser. Só que esse público mais jovem vai sentir nostalgia por alguma outra coisa. Sei lá, Jogos Vorazes. Podem fazer uma continuação dos Jogos Vorazes 30 anos depois. E eles apelarem justamente pela nostalgia do pessoal que assistiu os Jogos Vorazes quando tinha 13, 14 anos. Então, pessoalmente, eu não me importo com a volta do Hugh Jackman pro Deadpool 3, porque isso foi construído para eu sentir emoção quando eles finalmente se juntassem. Os caminhos foram trilhados para que eu sentisse uma emoção aqui. E eu sinto emoção. Eu não me sinto traído com o final do Logan, porque ele vai voltar uma última vez num filme que provavelmente não tem nada a ver com o Logan. Sendo que provavelmente é um filme sobre multiverso. Então assim, ó, é um filme que se passa antes de Logan ou num outro universo do Logan. No final do dia não faz diferença. Então assim, ó, eu aceito a desculpa de que ele tá num outro universo. E é como eu vejo e eu realmente não me importo. Só que por outro lado, as pessoas que estão reclamando, elas também estão no direito de reclamar, sabe? Porque nem sempre o que importa é a jornada, porque a jornada às vezes nos leva para lugares ruins. É o sentimento. E tem pessoas que estão se sentindo traídas com o final de Logan e ele voltar depois. E eu não tiro a razão. O que elas estão sentindo é o que elas estão sentindo. A gente tem que conseguir respeitar mais o que as pessoas gostam e não gostam quando a reclamação ela é legítima. E nesse caso, na minha opinião, a reclamação tem uma dose de verdade. A indústria da cultura pop, ela se aproveita da gente. Ela se aproveita da nossa nostalgia e ela cria caminhos para nos enganar, para que a gente fique sempre nessa contínua emoção de consumir produto, ficar hypado com o produto, consumir o próximo produto e é o próximo, e é a nostalgia do amanhã, e nunca se encerra histórias que poderiam ser encerradas antes. Eu vejo sim méritos na reclamação, mas eu não reclamo, porque pra mim essa desculpa do multiverso que o filme se passa antes e toda a construção envolvendo Hugh Jackman e Ryan Reynolds me leva a entender o que eles querem fazer. E eu acredito que tem um pouco de coração nessa decisão, muito mais do que uma decisão corporativa de colocar os dois porque eles querem colocar os dois. E se o Deadpool fosse um filme sério e ele de fato tentasse continuar o que aconteceu no Logan, aí eu ia estar completamente pé da vida. Porque eu acho que daí isso não se faz. Você não ressuscita um personagem que morreu de um jeito tão bonito pra simplesmente trazer ele de volta dentro de uma lógica real de se levar a sério de universo. O Deadpool tem esse passe livre, porque não tem lógica com ele. Mas pra qualquer outro personagem, eu não sei se eu iria aceitar assim tão de boas. Homem de Ferro, por exemplo. Não aceito nenhuma desculpa pra trazer o Homem de Ferro de volta, mas só talvez num holograma durante o início do Iron Heart pra gerar nostalgiazinha ali pra dar o contexto pra personagem, porque a personagem se importa com o Homem de Ferro. E deu. Mas trazer ele de volta, aí, esse vai ser o meu limite aí. Esse vai ser o meu limite, com certeza. Mas enfim, gente, isso daqui é a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.